eu sou o Mo e Boston Celtics perde a final 2022 da NBA pro Golden State Warriors. Com isso, tem muito se falado sobre a performance da estrela celta nessas finais. Então, no episódio de hoje do Rebodunk, a gente vai falar sobre a atuação do Jayson Tatum nessas finais, nos playoffs em geral de 2022, e é óbvio que a gente vai fazer uma projeção de futuro aí, como que tá o Jayson Tatum em comparação às outras estrelas aí da história da NBA. Mas antes da gente começar o episódio, como sempre eu vou pedir pra você, se ainda não for inscrito, clicar no botão aqui embaixo, seguir e se inscrever no Rebodunk pra ficar sempre ligado quando a gente lançar episódios novos aqui da NBA. Primeiro vamos começar falando da atuação do Jayson Tatum nos playoffs em geral, em todas as fases aí dos playoffs 2022 na NBA. Primeira coisa que a gente tem que falar, né? É que, sem dúvida, um jogador tão novo quanto o Tatum, nesse Boston Celtics, o time só enfrentou pedreira, isso aí ninguém pode negar. Primeira fase, Brooklyn Nets, um dos favoritos, sem dúvida, a chegar bem à frente nos playoffs, ou até pelo título, mas pelo menos para chegar à frente nos playoffs. O Celtics varreu 4-0 contra o Brooklyn Nets. Já foi uma série difícil, apesar, se a gente olhar só o placar, parece que foi fácil, mas não foi fácil. 4-0 pro Boston Celtics. Depois, na segunda fase, que é a semifinal de conferência, Boston Celtics enfrentaram os campeões, os atuais campeões da NBA, na verdade atuais até então, né? Que eram o Milwaukee Bucks, que venceram a temporada de 2021. Então já foi outra série difícil, que foi para 7 jogos e o Boston Celtics acabou vencendo de 4-3 essa série. Depois, na final de conferência, enfrentaram o nosso Miami Heat, que era o primeiro colocado da Conferência Leste, com uma campanha muito boa do Miami. Outra série muito difícil para o Boston Celtics, que foi para 7 jogos de novo e quase perdeu, viu? Se aquela bolinha lá do Jimmy Butler cai nos últimos segundos da partida, meu amigo, muita coisa podia acontecer. Mas, como o e se não existe, né? Não aconteceu e o Boston Celtics ganhou o jogo 7, fechou também 4-3 para ir para a final e enfrentar o Golden State Warriors. Olha só, esse Celtics nos playoffs, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, Miami Heat e Warriors. Só pedreira, só time difícil o Celtics e o Tatum enfrentou nesses playoffs. Agora vamos entrar para falar especificamente do Jayson Tatum. Ele jogou 24 jogos nessa pós-temporada, nos playoffs 2022 na NBA. E a sua média de minutagem por partida foi de 40 minutos por jogo em média. Na NBA, né, são 4 tempos de 12 minutos. Então no tempo regular, se não tiver prorrogação, é no máximo 48 minutos no tempo regular que um jogador pode jogar. O Tatum, em média, jogou 40 minutos em todos os playoffs de média. Sendo que, é lógico, teve jogos que ele jogou mais. Por exemplo, na série contra o Miami, em 4 jogos ele jogou mais que 44 minutos. Ou seja, quase o jogo inteiro o Jayson Tatum jogou. Nessas finais, teve alguns jogos que ele jogou menos, mas ele também ficou com uma média geral das finais contra o Warriors de 40 minutos por jogo. Depois de uma temporada da NBA de 82 jogos, com mais 24 jogos agora pro Jayson Tatum nos playoffs, na pós-temporada, e jogar ainda 40 minutos por jogo de média, sem dúvida, acaba pesando fisicamente pro jogador. Jayson Tatum bateu o recorde da NBA de um jogador com mais turnovers em uma pós-temporada, ou seja, em todos os playoffs. Nos 24 jogos que o Jayson Tatum participou nesses playoffs, nas 4 fases, ele cometeu 100 turnovers. 100 turnovers, que foi algo que ele foi muito criticado, que apesar de ser a estrela e ter pontuações boas, ele cometia muitos erros bobos, que isso a gente se dá o nome de turnover. São os erros que acabam dando de graça a posse de bola para o time adversário. E ao contrário do que muita gente pensa, né, por estar mais próximo ali, que a série que o Jayson Tatum fez mais turnovers foi agora na final contra o Warriors, na verdade não. A série que ele fez mais turnovers por jogo de média foi no primeiro round contra o Brooklyn Nets. Lembra que eu falei?
quando a gente tava falando que o Celtics ganhou de 4-0 do Nets, quando a gente olha só esse placar, a gente acha que foi domínio total, mas os jogos não foram fáceis não. E o Jason Tatum errou demais. Ele teve em média 5 turnovers por jogo nessa série contra o Brooklyn Nets. E olha só que doideira. Contra o Brooklyn Nets foi a série que o Tatum mais fez turnovers, só que foi a série desses playoffs que ele fez mais pontos. Ele ficou com 29 pontos por jogo nesses 4 jogos, porém com 5 turnovers por jogo de média. Depois, as médias de turnover do Tatum caiu muito na série contra o Bucks. Ele foi para 3,4 turnovers por jogo. Depois subiu bastante na série contra o Miami Heat, foi para 4,7. E na série contra o Golden State Warriors, caiu, viu? Ele quase foi a menor média de turnovers por jogo desses playoffs, foi para 3,8. Então olha só, Jason Tatum contra o Nets, 5 por jogo, turnovers. Contra o Milwaukee Bucks, 3,4, caiu. Contra o Miami Heat, subiu para 4,7 turnovers por jogo. E agora na final caiu de novo para 3,8. Então mesmo ele cometendo muitos turnovers na final contra o Warriors, ainda não foi o pior número dele de turnovers nessa dos playoffs em si. Outro dado que não ajuda o Jason Tatum também é que durante os playoffs foi só caindo a média dele de pontuação. Na série contra o Nets ele tinha 29 pontos por jogo. Na série contra o Milwaukee Bucks ele tinha 27 pontos por jogo. Na série contra o Miami Heat ele fez 25 pontos por jogo. E na final contra o Golden State Warriors ele caiu para 21 pontos por jogo. Então olha só, no primeiro round e a final, o Tatum foi de 29 pontos por jogo para 21 pontos por jogo. Lembrando que na mesma minutagem, ele teve as médias de minutos jogados as mesmas. Então não foi assim, o Jason Tatum fez menos pontos porque ele jogou menos tempo. Não. E contra o Golden State Warriors, Jason Tatum teve só um jogo de 50% de field goal, que é o aproveitamento dos arremessos, né? Então, só um jogo dos 6, ele teve na casa dos 50% de aproveitamento de arremesso, que é um aproveitamento bom para a NBA. Todos os outros jogos da final contra o Warriors, ele foi bem abaixo, na casa de 12%, 30%, 40% de field goal, que é muito baixo para a NBA e baixíssimo para uma estrela de um time. Agora, puxando o que a gente acabou de falar aqui, vamos falar da atuação do Jason Tatum só na final contra o Golden State Warriors. Jason Tatum teve o pior aproveitamento de field goal de todos os playoffs. Então, na final, foi o pior aproveitamento dele. Field goal, que a gente explicou agora, que são os arremessos, a porcentagem de arremesso que você acerta. Nessa final contra o Warriors, ele teve 36% de média de aproveitamento. Lembra que eu acabei de explicar que 50% é um número bom e para uma estrela a gente espera um pouco a mais. O Tatum fez 36%. E não só nisso, tá? Nesses playoffs ele não foi bem de aproveitamento de arremesso. A melhor média de aproveitamento de arremesso que o Tatum teve nesses playoffs foi na série contra o Miami Heat, que ele teve 46%. Então ele não bateu os 50% de média que a gente falou, que é um número bom. Então, na final, 36% de aproveitamento de arremesso pro Tatum. No lance livre, o Tatum também mandou mal, porque imagina só, você já tá errando os seus arremessos de quadra. Se você vai para dentro do garrafão e sofre falta, pelo menos a gente tem o lance livre, né, para garantir o arremesso. Ele também nessa final foi muito mal. Ele teve 65%, galera. 65% de aproveitamento. De cada 10 arremessos, lances livres, o Tatum acertava 6,5% de média. Mas péssimo, péssimo, péssimo. E o melhor aproveitamento de lance livre do Jason Tatum foi na série contra o Brooklyn Nets, que ele teve 86%. Então olha só que doideira. Contra o Nets ele acertava 86% do lance livre. E na final,
65%, mas é muito baixo mesmo. Depois, pontos por jogo, que a gente comentou mais no começo do episódio, que na final, ele teve 21 pontos por jogo de média, e o melhor número dele de pontos por jogo foi contra o Brooklyn Nets, que foi 29 pontos por jogo. Rebotes ofensivos, ele também teve o número mais baixo, 0,8 rebotes ofensivos por jogo, e o melhor número dele foi contra o Miami Heat. Tocos também do Jason Tatum, até na defesa, Jason Tatum. A gente tá tentando ali falar do ataque, mas até na defesa. Tocos, 0,7, foi o pior número dele de todas as séries desses playoffs, foi na final contra o Golden State Warriors. E o melhor número dele de tocos foi contra o Milwaukee Bucks. E o plus-minus, né, que foi na final, tanto que, como ele jogava há muito tempo e o Celtics perdeu, então é lógico que ia ser negativo esse plus-minus, ficou menos 3,5 o plus-minus do Tatum na final, e a melhor série desses playoffs que ele teve um plus-minus maior foi contra o Miami Heat, que ele teve um plus-minus de positivo 7,6. Outra coisa também do Jason Tatum é nas tentativas de arremesso, porque muito se falou, pô, ele tava sem confiança, ele tentava pouco, mas não, nessas finais ele tentou em média 20 arremessos por jogo, que foram as suas médias que ele estava tentando em todos esses playoffs. Por exemplo, na final, como a gente falou, ele tentou 20 arremessos por jogo. Na série que ele mais tentou foi contra o Bucks, que foram 22 arremessos por jogo. Então não foi tão diferente assim. Contra o Bucks lá ele tentava 22 e ganharam, e na final contra o Warriors tentou 20 arremessos por jogo. Então não mudou muito. Nas tentativas de 3 pontos que mudou. Agora contra o Warriors ele tentou em média 7 arremessos de 3 por jogo. E a série que ele mais tentou também foi contra o Bucks, que ele tentava 10 arremessos de 3 por jogo. Só pra gente ter uma noção, o Stephen Curry é um jogador que tenta em média 10 arremessos de 3 por partida. Então lá na série contra o Bucks, o Tatum tava tentando arremesso de 3 igual o Curry. Agora, voltando a falar dessas finais, olha só que doido também. O jogo que o Jason Tatum teve menos tentativas de arremesso foi o jogo 1, que ele mandou muito mal, fez só 12 pontos no jogo 1 dessa final. Ele tentou 17 arremessos nessa partida. E nessa série contra o Warriors, como a gente falou, ele teve bons números de tentativa de arremesso sim. Em média 20 aí, como a gente falou agora há pouco. O que aconteceu diferente na série contra o Miami. Teve jogos que o Jason Tatum foram os jogos que o Jason Tatum menos tentou arremesso em todos esses dos playoffs que ele participou. Por exemplo, no jogo 2 contra o Miami, o Tatum tentou só 13 arremessos. E no jogo 6 contra o Miami, o Tatum tentou 12. Então, na série contra o Miami, sim, o Tatum tentou pouquíssimos arremessos em alguns jogos. Já nessa do Warriors, não. Ele fez as suas médias de tentativas de arremesso. Agora um número para ajudar o Jason Tatum, porque nessa série contra o Golden State Warriors foi a melhor porcentagem de bolas de 3 pontos. Sim, Jason Tatum teve sua melhor porcentagem de aproveitamento de 3 pontos nessa série contra o Warriors. Ele teve 45% de aproveitamento de arremesso para 3. Ótimo esse aproveitamento. Olha só que louco. O Tatum acertava mais bola de 3, 45% de aproveitamento, do que dos arremessos em geral, contando os de 2. Quando contava os arremessos de 2, caía para 36% o aproveitamento dele. E, lembrando agora, 45% para 3, a série dos playoffs que ele teve menor aproveitamento de 3 foi contra o Miami Heat, que ele infiltrou muito. Contra o Miami Heat, ele teve 35% para 3 pontos. E já chegando agora nos finalmente, né, do Jason Tatum, eu acredito que realmente o cansaço bateu. É lógico que a gente vai falar, pô, ele é uma estrela, ele é o líder desse time, ele foi o MVP da final da Conferência Leste contra o Miami Heat na vitória, se esperava muito mais dele, isso tudo é óbvio, é lógico que se esperava muito dele. Mas os números do Jason Tatum que a gente falou até agora no episódio demonstram tanto que foi um combo de cansaço físico mais a pressão, mas assim, ficou tão claro, é só você pegar, o cara acertava mais de 3 do que de 2 pontos nessa série final. Os pontos por jogo dele foram caindo, nem o lance livre, gente. Pô, o lance livre parou a jogada, você deu uma respirada, você vai pra linha de lance livre e arremessa.
sem nada, sem marcação, sem nada, parado, respira, faz seu movimento, tranquilo. Ele teve 65% de aproveitamento de lance livre. É um aproveitamento, assim, inacreditavelmente baixo, mas muito baixo. Isso mostra o quanto a parte física deve ter mexido muito com o Jayson Tatum. Fora, talvez, outras questões que não chegam até nós, né? Mas o que chega até a gente, de números, de ver ele em quadra, que dá pra gente falar aqui, é a parte física. Pô, ele jogou 24 jogos, teve uma minutagem muito alta, jogava, 40 minutos por jogo de média, e sempre tendo que mandar bem, né? E sempre tendo que mandar bem, porque ele é a estrela, a pressão tava todo o jogo em cima dele. Não tinha muito, o Jaylen Brown ajudava às vezes, é lógico, mas não tinha muito o que dividir. A pressão era nele. Por isso ele acabou cometendo muitos erros, como a gente falou. 35% de aproveitamento nessas finais. Ele acabou puxando muita responsa, tentando muitos arremessos às vezes forçados, por essa pressão que ele realmente tinha muito, e mais por essa questão do desgaste físico, acabou pesando, sem dúvida. E outra coisa que a gente tem que falar aqui, que é a ótima defesa do Andrew Wiggins em cima dele. O Andrew Wiggins marcando o Tatum foi absurdo. Foi absurdo. Se você viu as finais, você vai concordar comigo. O Andrew Wiggins marcou demais o Jayson Tatum, demais. E boa parte da performance aí ruim dos jogos que o Jayson Tatum mandou mal foi culpa do Andrew Wiggins, que marcava muito bem ele, sem dúvida nenhuma. E ainda tem um último ponto, que agora a gente vai falar, vai defender o lado do Jayson Tatum aqui, porque estão jogando muita pedra pra cima do Jayson Tatum, pra cima desse time do Boston Celtics. Pelo amor de Deus, gente. Mas eu vou trazer o meu último argumento aqui. Falei aqui do Jayson Tatum, da performance dele do cansaço, da defesa do Andrew Wiggins. E o último ponto, eu vou defender ele sim. E vou trazer números da história também para mostrar e defender o Jayson Tatum e o Celtics em si. Mas principalmente o Jayson Tatum para pararem de encher o saco deles. Vamos lá. Jayson Tatum tem só 23 anos. Vamos lembrar disso. Jayson Tatum chegou na sua primeira final da NBA com 23 anos, ou seja, ele pode chegar na final ano que vem e vencer seu primeiro título com 24 anos. Mas galera, historicamente, nas principais estrelas da NBA, não é comum um jogador ganhar um título com 23 anos, que iria acontecer se o Jayson Tatum e o Celtics tivessem ganhado o título esse ano. Isso não é normal de acontecer. O normal é o jogador chegar na final, mais ou menos com 25, 23 anos, na sua primeira final, perder e ganhar o seu primeiro título com 26, 27 anos. Isso é o mais comum. Mas eu vou provar isso. Vamos falar de alguns jogadores aqui, quando que eles chegaram na sua primeira final e quando que eles ganharam seu primeiro título. Vamos começar com lá atrás. Não vou trazer exemplo de agora, não. Vou trazer também, mas vamos começar lá de trás. Will Chamberlain chegou na sua primeira final, em 67, com 30 anos. E acabou vencendo essa primeira final. Então, Will Chamberlain foi campeão a primeira vez, com 30 anos. Vamos mais próximo. Larry Bird, astro do Boston Celtics. Chegou na sua primeira final em 81 com 24 anos e foi campeão. Então, Larry Bird foi campeão com 24 anos. Se o Tatum ganhar o ano que vem, ele pode igualar o Larry Bird, também ser campeão com 24. Michael Jordan, o GOAT, chegou na sua primeira final em 91 com 27 anos. Michael Jordan só chegou na final com 27 anos. O Tatum já chegou na final com 23. E o Michael Jordan foi campeão em 91 com 27. Então o Tatum ainda tem chão aí. Outro jogador, Shaquille O'Neal, chegou na sua primeira final em 95 com 22 anos. Mas o Shaquille O'Neal só foi campeão em 2000 com 27. O Tatum tem 23, ainda tem chão. LeBron James chegou na sua primeira final com 22 anos em 2007. Só que o LeBron só foi campeão em 2012 com 27 anos.
E o último jogador aqui que eu quero trazer é o Stephen Curry, que chegou na sua primeira final só com 26 anos em 2015. E o Stephen Curry foi campeão nesse ano, né? Com 26 anos em 2015. Então olha só, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry, Wilt Chamberlain e Larry Bird foram campeões entre 24 e 27 anos, e 30 ali do Wilt Chamberlain. Mas o mais comum, se vocês viram bastante o que eu falei aqui agora, o mais comum é o jogador, a estrela, ser campeã com 27 anos. Essa é a média mais ou menos. O Tatum tem 23. Então, lógico que tá todo mundo bravo, porque é lógico, né, galera? Eles queriam ser campeões. Mas, calma, velho. Esse time é um time jovem, o Robert Williams jogou demais essa final, um time que se mostrou, ganhou 2 jogos esse Warriors, um time que se mostrou muito bom defensivamente. É um time muito bom esse Boston Celtics. Calma, é lógico que a torcida Celta e todo mundo tá triste, tá bravo, e com razão, todo mundo ia ficar. Se o Warriors tivesse perdido, também iam estar bravos por ter perdido. Mas só queria trazer esses números aqui, esse episódio, pra falar que acontece, velho. Olha só o desgaste que tudo aconteceu, todos esses números que a gente trouxe. E historicamente, o dia foi ótimo pra eles chegarem nessa final e já terem essa experiência. Porque o ano que vem eles já podem chegar pra um título. E ainda tem chão aí, ó. A média é com 27 anos. Tatum só tem que olhar tudo isso que aconteceu. Com certeza ele tirou várias lições dessa final. E, meu, eu acredito que esse time do Boston Celtics, com esse trio aí, vão ganhar um título ainda assim da NBA. Então é isso, galera. Já solta o dedo no like aqui se você gostou desse episódio. E não se esqueça, se não for inscrito ainda, clica no botão aqui embaixo, siga e se inscreva para não perder nada aqui do Rebodank. Então é isso, valeu, falou!